sou ninguém. Olha, o Senhor disse, se vós amais os que vos amam, que recompensa tendes? Amai os que vos odeiam, os que vos perseguem, que vos caluniam. Deus está te dando a oportunidade de mudar a sua história. 2016 é tempo de mudança, é época de mudança, é tempo de falar a palavra certa, é tempo de rejeitar o Sibolete e falar a palavra certa, que é Shibolete. Partindo do encerramento, eu quero conclamar a vocês, em nome de Jesus, para que nós tenhamos dias de paz, dias de bênção, dias de vitória. Quando o Senhor permitiu, na vontade permissiva, o sofrimento de Jó, o que Jó disse? Quando anunciou-se que os filhos tinham morrido, o que ele disse? O Senhor Deus deu, o Senhor Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. O que ele está dizendo? Shibolete. A esposa dele se amaldiçoa o teu Deus e morre. Shibolete. Palavra errada, palavra nociva, palavra que não edifica, palavra que não soma. E eu quero nesse momento, enquanto eu estou partindo para o encerramento, eu quero trazer uma palavra de vida para quem está morrendo. Eu quero dizer para você que tem no âmago do seu ser, no mais escondido da tua existência, lá na sua sensibilidade, uma mágoa que está lhe trazendo detrimento e prejuízos. Você tem tido e vivenciado momentos de injustiça. Você está machucada, você está machucado. A coisa saiu do controle, a coisa chegou a um ponto de você estar angustiada, perplexa, insegura. E para você saber que Deus, o Deus a quem nós servimos, a quem nós adoramos, é um Deus de verdade, é um Deus de poder, de equidade, de grandeza. Ele está dizendo para que você melhore de vida, para que você seja feliz, para que a bênção venha sobre a sua vida, para que chova na tua plantação. Libere o perdão, não amanhã, agora. Libere o perdão, não se angustie, valorize o sacrifício vicário de Cristo, valorize o amor de Deus enfronhado em sua vida. Não perca a tua salvação por conta de um problema isolado. Siga para frente, esqueça das coisas que para trás ficaram, prossiga para o alvo. Fale a palavra certa, é a palavra do perdão. Fale a palavra certa, é a palavra da misericórdia. Fale a palavra certa, é a palavra que tem a caridade, que tem na verdade, no bojo, uma verdade e na verdade uma verdade tremenda, poderosa e cristalina e transparente, a verdade que liberta, a verdade transformadora. Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. São João capítulo 8, verso 32. E o 36 diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem fala Shibolete, está na bênção. Quem fala Shibolete precisa da vitória. Quem fala Shibolete tem certeza de vida eterna. Quem fala Shibolete está com a salvação comprometida. Quem fala palavras de maldade, palavras pesadas, palavras tortas, palavras desprovidas de amor das pessoas, não são candidatas para morar com o Senhor. Mas quem vai morar com o Senhor são as pessoas purificadas, são as pessoas guardadas, resguardadas e protegidas pelos céus. Que nessa noite memorável, que nesse dia abençoado, chuva de Deus desça sobre a nossa plantação, que o nome de Jesus seja glorificado e que o Senhor seja eternizado em nossa vida. E eu estou aqui nesse momento pedindo com muito temor, com muito respeito e com muito carinho: esqueça das coisas passadas, das machucaduras, das humilhações, dos momentos horríveis que você vivenciou. Tem coisa boa chegando aí na frente, mas para que isso seja materializado, para que a bênção flua, para que o nome de Jesus seja glorificado, tenha força no perdão, libere a palavra perdoadora, fale Shibolete, é a palavra certa, esqueça do Shibolete, é a palavra de derrota. O Senhor é fiel, o Senhor é poderoso. Se você um dia foi chamado por Deus, se você um dia conheceu a verdade, se você um dia vivenciou a experiência de um pregador, a experiência de um cantor evangélico, de um levita na presença do Senhor, e aconteceu um fato isolado que você hoje está amuada, hoje você está envolvida com coisas com menos de
importância. Hoje a mágoa bateu muito forte e a coisa está aberta, a ferida está aberta. Eu profetizo que essa ferida será cicatrizada. Eu profetizo que o nome de Jesus vai ser glorificado na sua vida e no teu ministério. Eu profetizo que o fraco está sendo fortalecido nesse momento. Eu profetizo que a pessoa que está amargurada vai receber um bálsamo suavizador pela presença do Senhor. Eu profetizo que a porta que estava fechada estava, porque Deus está abrindo uma porta agora. Eu profetizo vitória sobre a sua família e todos os demônios que lutam contra ti, contra a tua integridade física, contra as tuas finanças, contra a tua família, estão repreendidos agora no nome de Jesus que vive e reina para sempre. Eu profetizo vitória sobre o seu esposo, sobre a esposa, sobre os filhos, sobre as filhas, sobre os netos. Eu profetizo vitória para hoje, eu profetizo vitória para amanhã, eu profetizo vitória até o dia da eternidade. Eu estou dizendo que o diabo está desalojando, eu estou dizendo que o diabo está pegando o caminho da derrota e nós estamos na vitória de Deus, nas alegrias de Deus, no Espírito de Deus, sentindo a paz do Senhor, sentindo a vitória do Senhor. Este ano é um ano diferente, é o ano das reposições de Deus. O Nicão da Nova Xanda da Bahia. Esse ano o Pai está com as mãos estendidas para liberar a sua bênção. Descanse nas promessas de Deus. Fiel é o Senhor que prometeu e o fará. Este ano, desviados estarão voltando, entrando pela porta estreita do arrependimento. Este ano as portas estão abertas, escancaradas, para receber o entristecido, o amargurado, o pródigo. Nós vamos receber pessoas que não tinham nada, perderam tudo, mas vão vir aqui para o resgate de Deus, para as vitórias de Deus, para as conquistas de Deus. E concluindo a minha mensagem, nessa noite, eu estou dizendo que o melhor de Deus ainda não chegou em sua vida. Eu estou dizendo que Deus é o maior interessado em ministrar a tua vitória. E eu tenho algumas palavras que o Senhor coloca no meu coração para terminar essa mensagem, para fechar essa mensagem. A primeira palavra é palavra de perseverança. Persevere, firma-te em Cristo. Se alguma coisa te desestimulou, a Bíblia diz sempre firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não será bom no Senhor. 1 Coríntios capítulo 15, verso 58. Eu tenho uma palavra, uma segunda palavra. A segunda palavra está em Jó capítulo 22, verso 28. Determinando por alguma coisa, ser-te-á feito, e a luz vai brilhar no teu caminho. Determine. Use esse verbo determinar. Determine que você é vitoriosa, que você é vitorioso. Determine bênção para alguém que te ofendeu. Determine em nome de Jesus. Então escuta aqui, duas palavras que o Senhor colocou no meu coração: perseverança, determinação. Há uma terceira palavra: se envolva no manto ensanguentado do Calvário, se envolva na humildade, porque a Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes e Ele resiste aos soberbos. E eu vou dizer para você o que está em 2 Crônicas 7,14: se esse meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E a Bíblia fala em Provérbios 15:33: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e na frente da honra vai a humildade. E Jesus disse isso em Mateus 11:28 e 29: vinde a mim todos vós estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. São 5 palavras proféticas. A primeira palavra profética, guarde isso no seu coração, é a perseverança. A segunda palavra profética, em nome de Jesus, é a determinação. A terceira palavra profética é a humildade. A quarta palavra profética, Lagione Hesh, de Gemerflouce, Delástia, vitória. Chega de derrota, é tempo de vitória. Vitória em Cristo, vitória pelos méritos da cruz, vitória no Deus poderoso. Por isso que a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 15, verso 57: mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. A vitória é nossa, a vitória é minha, a vitória é tua, a vitória é da igreja, a vitória é da família, a vitória de quem prega, a vitória de quem canta, a vitória de quem documenta, como a Serginha de Deus está documentando essa pregação, a vitória dos ouvintes, a vitória
Eu tenho a fé e eu tenho a esperança. A fé e a esperança estão comigo. O amor está lá em cima. Por isso que o maior é o amor. Deus é amor. E Deus está liberando agora a bênção para cada um de nós. Partindo para o encerramento, orando por vossas vidas, eu estou dizendo o seguinte: farei uma oração. Estarei agora representando o povo de Deus. A distância entre céu e terra diminuirá a partir deste momento. Pai querido, Deus dos justos aperfeiçoados, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Deus dos santos profetas e patriarcas, Deus da igreja triunfante e Deus da igreja militante, Deus da igreja que prega e da igreja que canta, Deus da igreja que contribui